Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da filosofia, a mãe de todas as ciências, né? O amor, a sabedoria, também a investigação histórica, a filosofia e a ciência política, amparadas pelo discurso ou a escrita acadêmica e também ensaística, como naturalmente teremos hoje. Quero falar desse livro aqui, O Brasileiro entre os Outros Hispanos, Afinidades, Contrastes e Possíveis Futuros nas Relações, nas Inter-Relações. Um livro do Gilberto Freire, um livro de 1975, não é tão conhecido quanto o seu Casagrande Senzala, que é sua magnum opus, né? Ou Ordem e Progresso, Sobrados e Mucambos, Um Brasileiro em Terras Portuguesas. Tem outros livros do Gilberto Freire muito mais famoso do que esse livro, onde ele vai tratar o brasileiro como também fazendo parte da iberosfera, né? E da hispanidade. Ele vai falar da Hispanotropicália. Hispanotropicália, que seria o hispanotropicalismo, né? Uma ideologia que levaria os países dos trópicos a ter uma espécie de unidade, um pan-hispanismo, né? Esse pan-hispanismo está muito ligado, e ele vai falar muito nesse livro, do tempo, a questão do tempo criador, né? Já vamos falar disso. Bom, Gilberto Freire nasceu em 1900, né? Ele nasceu em 1900 e ele é de Recife, né, Pernambuco, lugar onde produziu grandes intelectuais, a Escola do Recife, do Tobias Barreto, do sergipano que pertenceu a esse movimento, que é o Silvio Romero e tantos outros, né? E o Gilberto Freire, então, ele vai estudar no Colégio Guilherme, né? O Colégio Guilherme do Recife, que é a atual Escola Batista, né? Embora fosse protestante, a escola em que ele estudou, que era um colégio norte-americano, ele vai ser um grande defensor do catolicismo depois, né? Ele pertenceu ao grupo PEG, do Charles PEG, que é um grupo do Charles Maurras, da Action Française, né? Da Ação Francesa, um grupo nacionalista francês, né? Onde ele vai desenvolver suas ideias de nacionalismo integral e de catolicismo, né? Onde ele vai ser um grande defensor do catolicismo. Ele também foi para a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e lá ele foi aluno do Franz Boas, onde ele vai ser muito influenciado pelo culturalismo, antropologia cultural, e seus trabalhos vão ser sempre amparados nesse movimento, nessa tendência da antropologia cultural. Outras alunas do Boas foram a Ruth Benedict e a Margaret Mead, né? Também fizeram grandes trabalhos que são da época do Gilberto Freire, né? Gilberto Freire vai ter uma vida muito fecunda intelectualmente. Ele escreve em 1933 o Casagrande Senzala. Eu tenho um vídeo falando do Casagrande Senzala, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para vocês assistirem essa resenha que eu faço do Casagrande Senzala. E eu também tenho um outro vídeo dele falando do lusotropicalismo. O lusotropicalismo é uma ideologia para o mundo lusófono, né? É um livro que se chama Uma Cultura Ameaçada, onde ele vai falar da cultura lusa que estava sendo ameaçada pelas colônias germânicas do sul do Brasil, né? E esse lusotropicalismo vai ser utilizado muito pelo governo do Salazar, do Antônio Oliveira Salazar, ditador, vamos dizer assim, de Portugal, né, que utilizou essa ideia do lusotropicalismo para justificar a sua presença colonial na África, né? Mas eu não gosto de falar que Portugal tinha colônias. Todos os territórios pertenciam ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Embora o Brasil tenha tido um tratamento diferenciado do que as possessões na África e na Ásia, né, no Timor-Leste e tudo mais, porque o Brasil recebeu a família real portuguesa, né, no período joanino,
Dom João VI, e que veio para o Rio de Janeiro em 1808, certo? Bom, vamos falar então sobre esse livro aqui, O Brasileiro entre Outros Hispanos. Ele vai falar que o Brasil surge no seio da hispanidade, sendo o brasileiro um hispano tanto quanto o galego, o catalão, o extremenho, o colombiano, o mexicano, e o brasileiro seria mais um deles. Nessa época, em 1975, o Brasil ainda conservava uma alma muito agrária, bem como Portugal e Espanha também, de uma alma de países que não tinham sido, não digo contaminados, mas influenciados pela reforma. A reforma protestante, calvinista e tudo mais, que é a base do capitalismo, ela tinha alterado o status quo de vários lugares. Ele vai falar que no Brasil, São Paulo foi um lugar onde foi muito influenciado pelo capitalismo calvinista. E é o lugar onde se tinha a ideia de que tempo é dinheiro, time is money. Diferente de outras regiões, onde os hispanos, e o brasileiro sendo também um hispano, tinham a ideia do tempo criador, o tempo lento. Você deixar para amanhã ou depois alguma tarefa em detrimento do ócio criativo. Tem até aquele livro famoso, Domênico de Masi, né? E ele vai falar que a automação, ela vai, por exemplo, a locomotiva a diesel e tudo mais, e essa automação ia ajudar muito as empresas fabris, né, as fábricas, fazendo com que o trabalhador tivesse que trabalhar menos por conta da automação. E ele trabalhando menos, ele daria lugar a um tempo do ócio criativo, do ócio contra o negócio, né? Negócio, negar o ócio. E que o mundo ibérico, o mundo hispano, sendo o Brasil também fazendo parte desse mundo hispano, da Hispano-Tropicália, poderia contribuir para esse mundo com essa ideia do tempo lento, do tempo aristocrático, que seria um tempo mais oriental, herdado dos mouros na Península Ibérica, um tempo que era diferente do times money, e é um tempo aristocrático, no sentido de ser um tempo que você não tem uma divisão entre o ontem e o amanhã. Ele não seria o tempo estrutural do relógio, o tempo quantificado numericamente do relógio. E aí ele vai falar dessa herança oriental que Portugal e Espanha teve e que, por consequência, na América vai se reproduzir, que vai dar origem a esse tempo criador, né? Ele vai falar também que na Índia, por exemplo, tinha o conceito de ontem e amanhã é a mesma palavra. Eles têm a mesma palavra, os hindus, eu acho que no sânscrito, se eu não estou enganado, tanto para designar o ontem e o amanhã. Então eles não têm uma divisão muito clara do tempo linear, não é o tempo progressivo, o tempo que é o tempo do capitalismo, né? O tempo onde vai se avançando a tecnologia, aprimorando a tecnologia, e é como se fosse de um valor do menor para o maior, uma seta progressiva que vai de um lugar a outro aumentando, né? E aí, por isso que esse tempo linear, esse tempo progressivo, ele está muito ligado ao tempo calvinista, ao calvinismo do capitalismo dos países protestantes, né? Bom, certa vez eu vi um dito falado que era La siesta espanhola se ríe del sueño americano. A siesta espanhola, né, que é você dormir depois do almoço, se ri, né, dá risada do sonho americano, que é essa busca do sonho americano capitalista, voltada para o trabalho, do homo economicus, né, do homo faber e tudo mais. Bom, e ele vai falar também, no contexto que ele escreve, que era um contexto de Guerra Fria, que os inimigos dessa hispano-tropicália, hispano-tropicalismo, e do tempo lento, do tempo aristocrático, do tempo do lazer e do ócio, vai ser tanto a direita, pelos Estados Unidos calvinista, né, e dos huguenotes também, protestantes, quanto também dos marxistas ateus, os marxistas ateus da União Soviética.
Então o mundo ibérico ele seria um mundo de uma nova humanidade. O próprio José Vasconcelos fala do mestiço como raça cósmica e tudo mais. E é uma nova, a América seria uma nova humanidade. A América, junto com Portugal e Espanha, que seria mais ligada à própria América. Né? Tem aquele livro, Espanha, Eslabón entre el Islã e el cristianismo, né? Um enlace, um entreposto entre o Islã e o cristianismo. Né? Então, seria muito interessante a gente ver essa Ibéria, essa Hispano-América, que eu não gosto de falar América Latina, eu uso mais Hispano-América, como uma nova humanidade, que estava tentando se diferenciar tanto do marxismo ateu comunista, quanto do capitalismo protestante calvinista. Né? Bom, essa ideia de América Latina, eu já até falei em outros vídeos aqui no canal, é uma ideia que foi cunhada pelo Luiz Bonaparte, o Napoleão III, que era sobrinho do Napoleão Bonaparte, que até o próprio Marx escreve o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? Quando ele tentou justificar a invasão francesa do México. O México teve uma invasão francesa, teve depois o imperador Maximiliano, que era parente do Dom Pedro II, né, primo do Dom Pedro II, Habsburgo também, que foi executado, mas naquele contexto do século XIX, os mexicanos foram invadidos pelos franceses, e ele cunhou o termo América Latina, o Luiz Bonaparte, para designar uma América que seria uma América diferente da América anglo-saxã. E essa ideia de Latinoamérica foi muito incorporada pelos criollos, que foram os caudilhos da América Latina, independentistas, influenciados pela França e pela Inglaterra. Mas o correto seria a gente falar Hispano-América, né? América Hispânica, porque todos esses países, inclusive Portugal, também são hispanos. E aí ele fala no livro da União Ibérica e tudo mais. Ele não é um livro que ele vai falar das origens culturais propriamente ditas entre os brasileiros e hispânicos, como por exemplo os próprios gaúchos, né? Os gaúchos têm uma origem da Maragateria, que é a região onde meu pai nasceu, ali em León, Astorga, né? A Maragateria, por isso que tem os maragatos na Argentina e no sul do Brasil, né? Esses maragatos que tem aquela vestimenta que é uma roupa do gaúcho que lembra muito a roupa dos muçulmanos. A bombacha, o lenço, é uma roupa de influência árabe, né? Dos mouros, né? Também as influências espanholas na Bahia, né? O oxente, do que o baiano fala, é de oxente, que é ó gente, né? Ó gente, que é do idioma galego, né? Muitos galegos foram para a Bahia, né? A Bahia tem uma quantidade de galegos muito forte, muito grande, igual a Argentina e São Paulo aqui no Brasil, né? Então, o Brasil tem essas influências. A própria Nossa Senhora do Desterro, que era antes de se tornar Florianópolis. Filipeia, né? João Pessoa, se eu não me engano, que é o nome do governador da Paraíba, antes que faleceu, foi executado, né? E a capital da Paraíba passou a se chamar João Pessoa. Antes ela se chamava Filipeia, se eu não estou enganado, que era em homenagem ao Felipe II, no contexto da União Ibérica, que foi de Felipe II, Felipe III e Felipe IV, na época de 1580 a 1640, quando o Brasil e Portugal também fez parte do Império Espanhol, né? Então, ele não vai adentrar muito a esses conceitos nesse livro. Se vocês querem saber um pouco mais da influência espanhola no Brasil, eu tenho um livro de minha autoria, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu blog. Lá vocês podem baixar o livro que eu escrevi, que se chama A Hispanidade para o Mundo Lusófono do Século XXI. Meu blog se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá vocês conseguem baixar o meu livro sobre a hispanidade que eu fiz para esclarecer as origens hispânicas, a influência hispânica do Brasil e de Portugal, e também para todo o mundo português, o mundo lusófono, né? Bom, ele vai falar do tempo tríbio, do homem tríbio, que é o tempo do lazer, tempo criador, né?
E ele fala que o Ángel Ganivet tem um grande erro entre separar o mundo lusófono do mundo hispânico, né? Portugal e de Espanha. Esse foi o maior erro do Ángel Ganivet. E o mundo hispânico, ele seria muito bem traduzido pelo próprio Dom Quixote, do Cervantes, né? Eu tenho um vídeo sobre o Dom Quixote, um em espanhol e outro sobre a interpretação do Dom Quixote que o Miguel de Unamuno fez. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link, onde o Miguel de Unamuno fala do sepulcro de Dom Quixote, a vida e morte de Dom Quixote. Um livro que me prendeu muito, assim, que traduz muito do caráter do espanhol e do ibérico, né? Amparados pela obra do Dom Quixote, onde ele é o idealista, o idealismo, e o Sancho Panza é mais realista. E idealismo e realismo estão ambos em conflito para o homem ibérico, né? Ele vai falar também que o mundo ibérico é muito parecido, e a própria literatura do Cervantes é muito parecida com o mundo russo. É uma nova humanidade que não se encaixa nem no mundo oriental 100% e nem no mundo ocidental 100%. Então a literatura do Cervantes era muito parecida com a do Tolstói, por exemplo, e também ele vai falar do Dostoiévski também, que são autores que tiveram essa genialidade, que tiveram justamente pela dificuldade de classificação de seus países, como a Rússia, né? Sendo tanto de um mundo pertencente a um mundo ou outro, ou oriental ou ocidental. E essa dualidade fez eles terem uma percepção muito mais aguçada da natureza humana, do próprio homem, do ser humano, que também vai se reproduzir na América Ibérica, né? E também em Portugal e Espanha também, obviamente, na literatura. Ele vai falar da literatura desses personagens, né? Ele fala da escola da Bahia também, a escola da Bahia de Sociologia, e ele vai falando de movimentos sociológicos e de autores sociológicos que trabalharam com essa questão do tempo. Ele vai falar no seu livro Nordeste, o Gilberto Freire tem um livro chamado Nordeste, um ensaio, onde ele fala que os indígenas do Nordeste calculavam o tempo com base na colheita do caju, a fruta caju, né? E aí ele vai falar também do Evans Pritchard, que eu tenho um vídeo do Evans Pritchard falando dos Nuer e dos Dinkas, posso deixar na descrição desse vídeo também. É um clássico, os Nuer é um clássico do Evans Pritchard, que ele fala que eles contabilizavam o tempo com base no pastoril, né? No pastoril das cabras e tudo mais. Não era o tempo estrutural, algo que o brasileiro dos rincões profundos, do Brasil profundo e da América e o hispano-americano que não estava no locus urbano ou nas capitais, no locus das capitais, onde tem o homo econômicos, o homo faber, ao tempo do capitalismo protestante, esses hispanos lá, esses hispanos dos interiores, eles conservavam uma alma mais agrária, uma alma onde mais pré-societal, sem a introdução da sociedade racional legal, como o próprio Weber falava, né, e da impessoalidade. E ali nesses lugares comunais você teria uma contabilidade do tempo por outros meios, né, por outros recursos, né. E isso vem se perdendo. Onde eu cresci, em Santana de Parnaíba, era muito agrário, era da solidariedade mecânica, como o Durkheim falava, era um lugar das relações vicinais. E hoje já está urbanizado, já foi asfaltado, tem luz na rua, tem uma série de coisas que na minha época de infância não tinha. E as pessoas mudaram muito. Na minha época, as pessoas, embora trabalhassem no campo, elas tinham muito mais tempo livre. E esse tempo livre eles usavam para filosofar, para prosear, para contar os seus causos, né? Os caipiras que contam os seus causos e tudo mais. Algo que se perdeu com essa urbanização. E é um lugar que já está bem mais urbano. E ali a ideia do tempo de produção, o tempo é dinheiro, né? O tempo como dinheiro e de produção calvinista, capitalista, acabou já saindo vitorioso e alterando totalmente o status quo do lugar também, né?
Ele vai falar da relação existencial entre o artista e a criação, falando que o ibérico, para ele é muito estranho a ciência, né? E ele é muito mais um homem de poesia. Então os hispano-americanos e os hispanos em geral, eles são muito mais dados à literatura, à ficção, à poesia, do que a ciência e a investigação fria e densa e descritiva, né? Então seria um pouco mais de artistas, né? Ele vai falando do Avicena, da metafísica do Bergson também, mas uma coisa que me chamou a atenção é uma ideia do haciendo, que o próprio Pedro Laín Traulgo fala, que foi um grande pensador da hispanidade também, um escritor que escreveu a história da medicina e tal, na Espanha e tudo mais. Ele vai falar, ele acho que era da escola de Burgos, né, daquela escola chamada Escola de Burgos, e ele vai falar também que os espanhóis e os hispano-americanos, e os brasileiros também, eles têm muito conceito do fazendo, do haciendo. E aí se pergunta, como se faz isso? Como se faz isso? Haciendo. Da mesma forma que se pergunta, como se vive? Vivendo. Se vive vivendo. Você não precisa planejar ou ter um plano maior, ou organizar todos os seus passos da vida, ou qualquer coisa assim. Apenas se vive vivendo, né? O próprio Darcy Ribeiro falava disso, né? Quando ele fala dos tipos dos Brasis, eu tenho um vídeo disso também falando disso, né? Os vários Brasis, o Brasil sulista, o Brasil caipira da Paulistânia, o Brasil nordestino sertanejo e tudo mais. Ele vai falando que esses povos, antes da introdução do capitalismo, eles apenas viviam vivendo, né? Ou faziam as coisas como se fazia? Fazendo, haciendo, né? Não tem muito um planejamento, é algo mais espontâneo e eles vivem mais intuitivamente, é uma vida mais intuitiva do que uma vida racional, embora eles sejam muito racionais, no sentido de devagar, de contemplar a natureza, de pensar nas coisas da vida e no seu próprio papel. E ele vai falar que os hispanos são autobiográficos, né? São a grande parte da ciência, até mesmo quando eles se propõem a fazer ciência, a sua ciência é muito autobiográfica, o que alguns consideram até narcisista, né? Eles são narcisistas de se porem na pesquisa também e tudo mais, mas na verdade é uma forma de dialogar. Você pega, por exemplo, o Fernando Pessoa, tinha os heterônimos, né? O Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, entre outros. Então ele se punha com seus heterônimos e tudo mais. Então a ciência que o ibérico faz é uma ciência muito autobiográfica, que tem um limite muito próximo com a ficção, né? Com a ficção e com a literatura. Não é necessariamente essa ciência fria, densa e descritiva, né? Que a academia tem, por exemplo, né? Então é uma característica que vem se perdendo, mas ainda assim nós temos essa ideia de contemplar e de fazer uma autocrítica, uma autoleitura, essa autoleitura que os ibéricos têm de fazer uma própria autoimagem e consciência de si próprios, né? Bom, ele cita os trabalhos do antropólogo Alfred Métraux, né? Métraux, se fala, mas Métraux, que foi aquele antropólogo suíço que foi encontrado morto numa floresta, né? Ele, lá da Europa, se não me engano na França, né? Onde ele morreu, faleceu, e ele escreveu sobre os tupinambás brasileiros. Eu tenho um vídeo falando dos tupinambás com base no trabalho do Alfred Métraux também, né? E ele vai falar do Ernesto Jiménez Caballero, que escreveu um artigo para a revista falangista Arriba, e depois foi até publicado no El País, em 1987, se eu não me engano, próximo da data que o Gilberto Freire faleceu, que se chamava El Genio Brasileño, o gênio brasileiro, né? Porque o Gilberto Freire, em nome da hispanidade, é o nome do brasileiro mais famoso. Embora o Américo Castro tenha nascido no Cantagalo, no Rio de Janeiro, né? O Américo Castro, que era sogro do Xavier Zubiri, né? O Zubiri era genro dele, né? Casado com a filha do Américo Castro. O Américo Castro nasceu no Cantagalo, no Rio de Janeiro, mas o nome mais famoso e mais importante para a própria hispanidade, na Espanha, né, em Portugal também,
é o Gilberto Freire, né? E ele teve esse artigo do Jiménez Caballero falando sobre sua genialidade, né? El genio brasileño. Bom, e aí ele vai falar do abolengo, né? Abolengo, que é essa questão do tempo oriental que teria sido herdado pelos próprios mouros, né? E que foi adotado e incorporado na América. E aí a realidade que tem que se adequar ao tempo, e não o tempo à realidade, né? E aí ele fala nesse livro do Ramón Menéndez Pidal, o Ramón Menéndez Pidal, e ele vai falar do Menéndez Pelayo também, né? Que é um livro que se chama Espanha, Eslabón entre la cristandad e el Islã. Então, o entreposto entre o Islã, o mundo oriental, e o cristianismo, o mundo ocidental, né? Que o próprio Gilberto Freire vai falar muito, que trabalha e contribui muito para isso, né? Ele fala também da Generación de 98, a geração de 98, pessimista, da derrota da Guerra Hispano-Americana, da tomada de Cuba, Filipinas, Guam e Porto Rico pelos Estados Unidos, e que vai produzir grandes intelectuais, que essa escola de intelectuais pessimistas, que via a Espanha como um problema, alguns vão ver a Espanha como solução, como o próprio Unamuno, que era espanholista, né? Vai acontecer em 98 e vai ser muito influenciada em terras hispano-americanas também. E tem aquela velho ditado, que eu já até falei em outro vídeo. Se não me engano foi o Ramiro de Maestro que falou: quem não conhece a América não conhece a Ibéria, né? Quem não conhece a América não conhece a Espanha ou Portugal, porque nós seríamos uma extensão deles e tudo mais, né? Bom, não tem como falar de todo o livro, mas basicamente o principal do livro é o que ele vai falar do tempo, né? O tempo para o mundo da hispanotropicália. O hispanotropicalismo é esse tempo que não é o tempo consumido e contaminado pelo tempo da produção capitalista, né? Bom, vou falar de novo do meu blog, que se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem meu livro, A Hispanidade para o Mundo Lusófono do Século XXI, tá certo? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a cultura e a literatura universal, sobretudo a literatura nacional. Valeu, gente! Grande abraço!